Olá, meus amigos e meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar, oferecido carinhosamente, de uma forma bastante singela, pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É uma maneira de nos encontrarmos a cada domingo, é o encontro da família com Jesus, esse momento de muita alegria, onde nós podemos nos reunir em família ou ficar realmente a sós, se for o caso, e pensarmos em Jesus através de algumas reflexões. Jesus conosco, entrando em nossos lares, mas sobretudo em nossos corações, em nossas vidas. Não esqueçamos o recipiente com a água, porque essa água é fluidificada durante o nosso estudo pelos guias espirituais. Vamos agora fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. Hoje a mensagem é 125. Separação. Todavia, digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. Palavras de Jesus registrada pelo apóstolo João, capítulo 16, versículo 7. Semelhante declaração do Mestre ressoa em nossas fibras mais íntimas. Ninguém sabia amar tanto quanto ele, contudo, era o primeiro a reconhecer a conveniência da partida em favor dos companheiros. Que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer? Provavelmente as multidões terrestres teriam acentuado as tendências egoísticas, consolidando-as. Porque o divino amigo havia buscado Lázaro no sepulcro, ninguém mais se resignaria à separação pela morte. Por se haver limpado alguns leprosos, ninguém aceitaria de futuro a cooperação proveitosa das moléstias físicas. O resultado lógico seria a perturbação geral no mecanismo evolutivo. O mestre precisava ausentar-se para que o esforço de cada um se fizesse visível no plano divino da obra mundial. De outro modo, seria perpetuar a indolência de uns e o egoísmo de outros. Sob diferentes aspectos, repete-se diariamente a grande hora da família evangélica em nossos agrupamentos afins. Quantas vezes surgirá a viuvez, a orfandade, o sofrimento da distância, a perplexidade e a dor por elevada conveniência ao bem comum? Recordai a presente passagem do Evangelho, quando a separação vos faça chorar, porque se a morte do corpo é renovação para quem parte, é também vida nova para os que ficam. Situações muito difíceis pelas quais nós passamos, que é exatamente a morte, a distância e tantas outras situações. E é interessante aqui essa reflexão de Emmanuel, quando ele diz que Jesus não poderia ficar porque ninguém iria querer mais passar por dificuldades, sofrer. E, no entanto, essas situações são situações depurativas, inerentes à condição imperfeita da criatura humana, que precisa vivenciar essas limitações, esse sofrimento, para se aperfeiçoar, para evoluir. Então, meus amigos, façamos agora a nossa prece inicial, pensamento em Deus, nosso Pai, nos conectando com as esferas do universo, as esferas do bem do universo. Senhor Jesus,
Abençoa-nos e estende vossas mãos compassivas, clareando-nos o entendimento, para descobrirmos as estradas mais retas que nos conduzam à integração com os vossos propósitos. Dai-nos a vossa bênção, Mestre amado e amigo, e fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, hoje, dando continuidade às reflexões de Joana de Ângeles no livro Florações Evangélicas, ela, na mensagem 22, ela vai falar sobre incompreensão e fidelidade. E isso é baseado, esse estudo dela, essas reflexões dela, diz respeito ao item 18 do capítulo 5. Capítulo que tem como título a bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, os que choram, que serão consolados. E aqui no capítulo 18, são instruções dos espíritos. E aqui nesse item é o espírito Lacordaire, que fala sobre o bem e o mal. Ele nos diz bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus. Jesus não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão nesse mundo sofrem, estejam sobre a terra, em um castelo ou em um casebre de palha. Mas poucos sofrem bem, porque ele dá o título, é o bem e o mal sofrer. Por isso que ele começa já fazendo essa reflexão. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Não basta sofrer, é necessário fé, coragem, resignação. A oração é importante, mas precisa estar apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Jesus disse que o Pai não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças e a recompensa proporcional à resignação e também à coragem. Bem-aventurados os aflitos que tiveram oportunidade de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. São reflexões, que estão aqui apresentadas por esse espírito bastante conhecido na codificação. Ele dá várias instruções, várias mensagens, e aqui ele está a nos falar exatamente sobre esse tema, Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, e nos mostrando que as dificuldades, a dor, o sofrimento são inerentes à vida terrena. Nós vamos encontrar o sofrimento não só naquele que está a passar as mais variadas privações, como ele mesmo diz, que está morando com precariedade em uma casa de palha, com as mais diferentes dificuldades financeiras, emocionais, espirituais, são uma situação social muito difícil, mas também naquele que está em um palacete, vamos assim dizer. Poxa, essa pessoa não tem problema, Qual o problema que essa pessoa pode ter? Tem bastante dinheiro para solucionar as suas dificuldades. É uma pessoa que certamente trabalha muito, se empenha muito, tem muita responsabilidade, tem muita preocupação com a sua família, com os seus subordinados, logicamente, se for uma pessoa honesta, Uma pessoa digna. Então, tem
esse peso da preocupação. Mas muitas vezes isso não é, sem dúvida nenhuma, um problema, um mal na vida deles. Mas às vezes a vida, né, a vida surpreende quando não esperamos, não imaginamos, não ficamos a imaginar que possa acontecer. Vi um certo relato de um empresário muito rico, né? E que de uma hora para outra vê o seu filho amado com um diagnóstico de uma doença progressiva, degenerativa, uma doença neurológica, de muitas limitações, né? E é aquela doença, esclerose lateral amiotrófica, um nomezinho assim. E que é progressiva, né? Vai tirando assim do corpo da pessoa as possibilidades, né, de movimento, as possibilidades assim de ter uma vida dinâmica, de ter uma vida produtiva. A pessoa deixa de falar, inclusive, né, perde todos os movimentos, mas fica consciente. É um sofrimento muito grande, né? É como se o espírito estivesse ali preso. E ele relata que se vê nessa situação. Desde o início, ele achava que podia reverter. Procurou os Estados Unidos, procurou a Alemanha, procurou vários centros avançados. Mas o diagnóstico era o mesmo, dessa doença progressiva, né? Aquele filho amado, querido, que seria o seu sucessor nas empresas. E esse sofrimento era um sofrimento que ele dizia muito, muito, muito cruel. Porque ele via exatamente a doença progredindo, as limitações chegando. E por mais que ele recorresse a equipamentos mais modernos, né, que poderiam ser utilizados naquela situação, a doença não seria revertida. E ele relata que certa vez saiu, foi olhar o mar e se perguntava a Deus por quê. O que é que teria acontecido? Ele tinha sido sempre uma pessoa tão correta, uma pessoa humana com suas imperfeições, mas procurava ser tão correta, né? E o filho, aquele sofrimento que ele não entendia. Certa vez, então, ele encontra um amigo de adolescência, de juventude, que fazia tempo que ele não via, e que lhe fala da doutrina espírita. E ele se interessa muito. Ele passa então a ler, a estudar, a compreender a lei de causa e efeito, a sentir dentro dele que aquele filho era um ser que certamente estava numa missão, ou se não, estava ali para resgatar erros do passado. E que ele, quem sabe, teria sido, com o passado desse filho, teria induzido o filho aos erros, ou teria vindo na missão de acolher aquele espírito que certamente era um espírito amigo, um afeto de outras existências. Porque, como sabemos, nós não podemos deduzir acertadamente o que aconteceu no passado com aquele ser, para estar naquela situação, analisando só a vida presente, né? Existem as missões que os espíritos pedem para uma existência avançar em sua evolução, em seu progresso, né? E ele então, a partir daquele momento, a partir do estudo, vai se fortalecendo. E o mal sofrer
que ele tinha de não saber encarar aquela situação de dor e sofrimento, dá lugar ao bem sofrer. Por quê? Porque aquele sofrimento ele vai sublimar, vai permitir que aquela situação faça com que haja uma conexão com Deus, haja uma conexão com Jesus. E ele passa, inclusive, a ler trechos da doutrina espírita para o filho, a passar na televisão vídeos elucidativos da doutrina espírita, e assim ele vai comandando a sua vida com fé, com muita esperança no futuro, com a convicção na imortalidade do espírito, com a convicção exatamente nas vidas sucessivas, substituindo assim aquele desespero, aquela revolta, aquela amargura que havia invadido o seu ser, e passa a ajudar o seu filho também a compreender os desígnios de Deus até o dia do desencarne do rapaz. Enfim, meus amigos, são situações adversas, situações difíceis que nos surpreendem. A gente não espera. A gente tem os sonhos, tem os planos, mas de repente a trajetória muda de acordo com a nossa necessidade de evolução, de acordo com o passado de equívocos, de erros que precisam ser corrigidos. E o Espírito, ele nos diz que quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, como já dissemos aqui, já lemos, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos sofrem, né? Todos passam por suas dificuldades, por suas limitações, mas sim por aqueles que enfrentam o sofrimento com essa perspectiva do bem. Ele diz, mas são poucos os que sofrem bem, que compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. E ele diz mais, o militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente porque o repouso da retaguarda no acampamento não se lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Bem-aventurados os aflitos, pode, pois, ser traduzidos assim. Bem-aventurados aqueles que têm oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. O Espírito, como já afirmamos, é Lacandoer, o bem e o mal sofrer. E sobre esse item, Joana de Ângeles elaborou a mensagem Incompreensão e Fidelidade. Onde ela vai dizer, a consideração que desfrutava subitamente desapareceu, e passastes a engrossar as fileiras dos que padecem difamações entre doestos sibilíneos e acusações impiedosas. As palavras bordadas de melodias que cantavam aos teus ouvidos agora chegam agressivas, arrasadoras, como trovoada que prenuncia tempestade imediata.
ela vai falando exatamente das situações inesperadas que nos acontecem, como a gente acabou de dar um exemplo. Sorrisos que se murcham, afeições que insinuavam segurança e as amizades que produziam ruído, sem que possa explicar, converteram em sombrias ameaças. As mãos fraternas, sempre distendidas, recolhem-se. A alfândega da cordialidade que trazia as portas abertas para o tesouro da alegria são cerradas. Não estranhes o cometimento necessário de dor e o suplemento de agonia que te chegam. Constitui indispensável processo de burilamento que não podes postergar. Facilidade é sinônimo de amolentamento do caráter. Cicatriz é ônus que a ferida exige ao organismo para liberá-lo. Teste, avaliação de força e capacidade são medidas aplicáveis para verificação de aprendizagem. E ela prossegue que em nenhum momento Jesus prometeu a terra dos homens aos seguidores da Boa Nova. Todas as suas doações se referem ao reino dos céus, que ora está sendo levantado entre as criaturas, tendo em vista que as suas fundações só a pouco e pouco penetram na rocha dura das almas. E ela fala, né, que o caminho é apertado e a porta estreita, reservando a aqueles que lhe fossem fiéis o mesmo cálice que sorveu. Constatando, porém, que o Evangelho é luz e o Senhor é Rei, ante a impossibilidade de os destruírem, planejam destroçar-te, silenciando-te o verbo, ferindo-te até as entranhas, calcinando tuas horas ou amordaçando-te. Liga-te mais, portanto, ao Senhor. Passaram os enganosos favores que supunhas receber. Também passarão as débeis perseguições que ora experimentas. Içando o espírito ao amigo divino, dar-te-á ele desconhecida coragem, ignorada resistência, revestindo-te de dúlcida alegria, enquanto perseveres no cumprimento do dever reto, no qual avanças na direção das estrelas. Se sentires nesta luta o cerco de outras forças conjugado àquelas que pertencem aos teus antigos amigos, hoje transformados em irmãos atormentados, recorda dos espíritos infelizes que se rebocam além do túmulo em desespero e rebeldia, comprazendo-se em os afligir e azucrinar como força para a própria desdita, envolvendo-os na luz da oração, de modo a ajudá-los, conquanto não te compreendam o gesto fraternal, nem creio na honestidade dele, entregando-os todos ao excelso benfeitor, em regime de totalidade, a fim de permaneceres em paz. Ela analisa, né, a mensagem do Espírito e nos faz refletir que diante da vida nós somos surpreendidos por situações que não esperávamos, né? Ingratidão, traição, discórdia, enfim. De uma hora para outra isso pode nos acontecer. E nos convida assim a ter essa postura de serenidade, de fé, de resignação, para que possamos assim usufruir, como ela fala, da luz das estrelas, né? Ela gosta muito de dizer que para trilharmos o caminho que nos leva às estrelas, né? E fica assim a mensagem do bem e do mal sofrer,
na nossa convicção de que somos espíritos imortais, que esse mundo de provas e de expiações está numa transição, mas ainda estamos ligados às provas e expiações, e que todas essas dificuldades, o mal que nós consideramos em nossa vida, ele é um mal que nos é necessário e que depende de nós a maneira como vamos enfrentá-lo, né? Vamos enfrentá-lo com revolta, com desespero, aí seria um mal sofrer. Mas sim, estamos com a nossa fé, com a nossa esperança, com a nossa convicção no amanhã, na vida futura, estaremos no bem sofrer. É a mensagem do Espírito e que é uma reflexão necessária a todos nós. Que não entendemos, não compreendemos a dor e o sofrimento e muitas vezes mergulhamos na revolta, mergulhamos no desespero. Façamos agora as nossas vibrações, vamos emitir um sentimento, um pensamento de amor, de fé, de saúde, de esperança, desejosos de que essas ondas vibratórias alcancem a todos nós, inclusive aos nossos irmãos necessitados. Senhor Deus, aqui estamos humildemente apresentando as nossas rogativas pela paz entre as nações, pela fraternidade, pela solidariedade, pela justiça social em nosso país, pela doutrina espírita, para que ela se fortaleça cada vez mais, sintonizando os ensinamentos da codificação e do Evangelho do Cristo. Rogamos pelo perdão e concórdia junto daqueles que não sintonizam conosco, por todos os enfermos que se encontram nos hospitais, nas clínicas, nas casas de repouso, pelas ruas, em seus lares, para que encontrem um lenitivo para as suas dores e, se possível, a cura. Rogamos por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora uma breve pausa, para que cada um possa apresentar as suas rogativas. Recebei, Senhor nosso Deus, as nossas súplicas, as nossas rogativas, concedendo-nos as vossas bênçãos, a vossa graça, nos iluminando e nos fortalecendo para os desafios da vida terrena. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas, vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria, para que assim a vossa vontade se cumpra aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades, livrando-nos de toda maldade, para que assim reine a paz no entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e alegria. Até breve.